Beleza, acho que já tem uma galera entrando aqui. Boa tarde, gente, tudo certo? A gente vai aqui com o segundo evento, né? Primeiro evento do dia da CEMOV. Vamos fazer uma continuação do evento com a Autoform. O Edson aqui comigo, ele vai explicar um pouquinho para vocês o que ele vai mostrar hoje e tal. E só dando uns avisos também, no fim eu vou passar um formulário de feedback, é muito bom que vocês preencham para a gente saber como está indo. E também, se vocês quiserem acompanhar sorteio, essas coisas, vê lá no Instagram da CEMOV, beleza? Vou estar passando aqui. Alô? Tá conseguindo me ouvir, Ícaro? Tá ok. Podemos começar, então. Bom, boa tarde a todos. Novamente é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo contribuir com esse evento junto à USP aí, junto aos futuros profissionais aí, que são vocês aí. Espero poder contribuir com um pouco de conhecimento desse segmento de manufatura por conformação mecânica, né? Transformação mecânica e armação de carrocerias, conjuntos soldados. Meu nome é Edson, eu sou engenheiro comercial, trabalho na Autoform há 4 anos, né? Trabalho nesse segmento de estampagem há mais ou menos 11 anos, né? Antes de entrar na Autoform, trabalhei na indústria com esse segmento, tanto na parte de estamparia, quanto na parte de ferramentaria, projetos de ferramentas, né? Então, já tenho um certo conhecimento com esse tipo de manufatura. Ontem foi nossa primeira apresentação aqui, foi uma apresentação mais teórica, focada no setor automobilístico, né? Que é o setor que move bastante o desenvolvimento globalmente falando aí, tanto em termos de manufatura, quanto de produto final aí, né? E ontem nós explanamos sobre os desafios, as tendências do mercado nesse setor, os desafios e o que a simulação computacional tem a oferecer para esse tipo de manufatura. Eu vou dar uma breve explanada aqui, que eventualmente possa ter que alguém que não tenha participado ontem, né? E após essa explanada, eu vou apresentar para vocês aqui a parte do software em si, uma aplicação prática, um exemplo de aplicação prática, né? Então, retomando o assunto que foi abordado ontem, né, falando de simulação, introdução da manufatura para o processo de estampagem, para aqueles que não têm a finalidade ainda desse tipo de processo, né, as características, nós temos um maquinário que é utilizado, que é uma prensa que exerce uma força na vertical ali, utilizando do motor dessa prensa, seja hidráulica, seja pneumática, entre outros aí, excêntrica, hoje não mais excêntricas são aplicadas aqui no Brasil, né, mas mais hidráulicas e pneumáticas, dependendo do produto, do tipo de processo, né, e dentro desse tipo de processo nós temos as ferramentas que darão formas aos produtos, que são os produtos manufaturados por chapas metálicas, né. Nós temos aí de componentes dessas ferramentas, punção, matriz, né, prensa chapas, o componente que vai controlar o fluxo do material até ele atingir a sua forma final ali, né? E a platina, conhecida como o blank, platina ou bobina, que é o material aço que vai ser consumido ali para manufatura desse produto. Então, nós temos aqui o punção, nós temos aqui a matriz, ou prensa-chapas, que é o pisador, que vai controlar o fluxo de material durante a conformação mecânica, transformação mecânica, e temos a matriz aqui, né? Então, tipos de processos, nós temos corte, né?
usado aí a ferramenta para pisar em uma outra ferramenta ali para cortar. Nesse exemplo especificamente aqui, nós estamos usando um corte por cunha, né? Não é um corte inteiramente na vertical, mas sim usamos aí a cinemática e a mecânica para nos favorecer nesse corte mais para dentro ali, né? Um pouco da parte de dobra, né? Essa também é utilizada uma dobra por cunha, devido ao ângulo de dobramento. Aí tem vários tipos de outros dobramentos, né? Cunha, dobramento 90 graus, que é utilizado uma ferramenta na vertical mesmo, outras que têm um ângulo negativo utilizando-se de cunhas, entre outros projetos de ferramenta aí que pode ser implementado. Outro processo, não menos importante, ou seja, o mais desafiador aí, é o processo de repuxo, onde eu vou trabalhar com as propriedades, vou trabalhar mais fortemente com as propriedades mecânicas dos materiais, né? Eu vou trabalhar na questão de estiramento desse material, na conformação dele plástica, que é o que nós desejamos, né? Não, nem tanto na deformação elástica, diferente da construção civil, onde é feito simulações e construções de forma que a estrutura mantenha-se num grau de deformação na região elástica, considerando o gráfico tensão-deformação de materiais, mas para esse tipo de processo, né, para esse tipo de aplicação, nós trabalhamos na deformação plástica do material. Por que não na elástica? Porque a elástica não necessariamente vai manter a forma que nós desejamos, né? E, consequentemente, vai haver distorção dimensional, né? Uma vez que o material não foi tensionado adequadamente até atingir a deformação plástica, e ele vai ter esse retorno nesse alívio de tensões aí, tendendo a retornar ao seu estado original, tirando do dimensional o produto aí, ou até mesmo não tendo a forma e o objetivo final desse processo aí. Então, essa é uma parte bem desafiadora, porque nós temos que trabalhar entre a região de não ruptura, não atingir o limite de ruptura e também não trabalhar na região plástica. Então, nós temos que trabalhar todo o controle de fluxo do material, toda a deformação do material, não ter marcas nesse produto, né, entre outros fatores aí. Então, características desse tipo de processo de manufatura, né, nós temos como vantagem a alta taxa de produtividade, né, com esse tipo de produto, nós conseguimos produzir um volume muito grande, né, de produção desse tipo de peça, né, custo relativamente barato comparado com outros tipos de manufatura, né, você tem as bobinas, você tem a chapa metálica, você compra os aços por quilos, né, e você opera com uma ferramenta que te entrega um certo volume de produção. Existem certos projetos que apenas uma ferramenta pode atender milhões de peças aí, né? Obviamente que nesses milhões de peças, né, você vai ter ferramentas de reposição para a manutenção dessas ferramentas ao longo da produção, que vão sofrer desgaste consequentemente. E qualidade de produto. A qualidade desse produto, pelo volume que ele entrega, é muito grande, né? Qualidade em termos dimensional, são processos bem rápidos, com volume muito grande e atendem tanto em aspectos dimensionais, são peças bem precisas, né? Esteticamente são bem feitas, se bem projetado, tanto o processo quanto as ferramentais que vão utilizar, entre outros fatores aí. Então, essas são as principais vantagens desse tipo de processo. E alguns desafios são garantir um estiramento seguro, como eu havia comentado, do material, não invadir a região de extremidade, de limite de ruptura, não ficar na área de regime elástico, né, deformação elástica, não plástica do material, para que você tenha uma conformação segura ali e adequada, sem conflitos com o dimensional, retorno elástico, alívio de tensões ali, garantir a isenção de marcas do produto, né, em termos de automóveis, que foi o foco da apresentação de ontem, né, o setor automobilístico.
Tem as peças que são estéticas, que são as peças externas do carro. Há um cuidado maior com relação a essas ferramentas produzidas, de forma que mantenha um padrão estético impecável. Aí. Existem até classes de tipo de peças, de qualidade de superfície de peças, e essas que são as características das peças externas do carro são classificadas como classe A, né? Então, tem todo esse cuidado com relação a esse tipo de manufatura. Garantir o dimensional, conforme eu havia comentado, todo material tem suas características, ao ser conformado tem seus alívios de tensões, consequentemente vão sair do dimensional, então garantir que esse processo de manufatura que entregue um volume muito grande de produção mantenha esse dimensional para que posteriormente eu possa utilizar na montagem dessas peças, né? Previsão do comportamento dos materiais durante o processo, né? É extremamente crucial. Nesse tipo de processo é utilizado da troca de bobinas, né? Chapas, né? Ao longo do processo, terminou uma, colocamos a outra. Por norma, todos os materiais têm uma margem de tolerância em termos de propriedades mecânicas, de 20% para mais ou para menos, em termos de espessura, 10% para mais ou para menos, geralmente, né? E esses fatores que variam de um lote para outro de bobina acabam afetando o processo de produção, ou seja, mais um fator que é preciso se atentar para esse tipo de processo, e nada mais econômico, né? Nada mais vistoso, visto que com essas novas tecnologias de manufatura, novos materiais, utilizar da simulação e fazer todo esse processo de forma virtual, reduzindo assim os gastos de tentativa e erro, garantir um processo estável, né, que está correlacionado com as variações não controláveis que são de materiais, né. Então, tudo isso, especificando aqui o setor automobilístico, não necessariamente só no setor automobilístico, mas qualquer outro setor que envolva processos de estampagem, né, com formação mecânica de materiais, o Autoforma está presente para auxiliar no desenvolvimento tanto dos projetos de ferramentas, tanto no desenvolvimento de produto que sejam factíveis para o processo de estampagem, né, e, consequentemente, pelos seus processos de manufatura. Então, o setor automobilístico em si, que nós estamos abordando aqui, é um dos setores que mais motivam esses desenvolvimentos de materiais, né, redução de peso de carro para uma alta performance, baixo consumo de combustível, né, diminuição de emissão de poluentes, né, a eletrificação dos carros, né, consequentemente, você reduzindo um carro, isso vai acabar afetando no desempenho dele, seja elétrico ou seja a combustão. Então, todos esses fatores aí envolvendo os componentes metálicos aí acabam motivando toda uma cadeia para o seu desenvolvimento, tanto de processo, tipos de processo, quanto de materiais materiais com altas performances aí, e para atender às necessidades desse setor, né? Por exemplo, eu posso dar como exemplo aqui, o setor automobilístico tem como target, como um dos objetivos diminuir a emissão de poluentes, com isso reduz o peso do carro, mas consequentemente, paralelamente a isso, né, eles precisam atender às normas de segurança, né, para manter a integridade do condutor e dos passageiros, ou seja, algumas dessas peças dessas regiões estrategicamente, né, desenvolvidas, são selecionados materiais específicos, materiais mais nobres, microlegados, aí, com ultra alta resistência, para que quando haja um impacto, né, que não é o que nós queremos, mas eventualmente aconteça um impacto ali, essas peças acabam absorvendo esse impacto, não sofrendo tantas deformações ali, mantendo a integridade do condutor.
Então, esses são fatores cruciais aí no setor automobilístico, né, que além de aumentarem a performance dos carros, diminuindo espessuras de componentes, eles têm que manter uma certa estrutura para esses automóveis, para que eles sejam seguros ao mesmo tempo, né? Então, falando um pouco do grupo Autoform, a Autoform é uma empresa que desenvolve soluções de software de simulação, né, de processo de engenharia, única e exclusivamente para o setor de conformação mecânica e armação de carroceria, conjuntos soldados, né, não só carrocerias, mas conjuntos soldados em geral, né, diferente de alguns softwares de elementos finitos que têm aplicabilidade para diversas outras áreas, né, como fluidos, estruturais e tudo mais. A questão do Autoform, o trabalho do Autoform em si, é especificamente na parte de conformação mecânica, né, tendo, assim, soluções desde manufaturabilidade de produto, né, estimativa de custo de ferramental e matéria-prima, estimativa de custo de produção, conceitos de qualidade CADs no que se diz respeito em desenvolvimento de ferramentas, né, superfície de ferramentas que vão ser utilizadas para construção das ferramentas físicas que irão produzir esses componentes, né, validação e otimização de processos, né, aquele processo que foi planejado para determinado componente validado, né, que esse processo seja contínuo, que esse processo seja seguro, que não tenha muito refugos, né, e ainda suporte ao tryout de produção aí, que são as configurações finais dessas ferramentas para a liberação da produção, né. Falando um pouco mais da aplicabilidade do software Autoform, né, foi se desenvolvido o Autoform justamente em pró do desenvolvimento desse tipo de processo, né, com o advento de novos materiais mais tecnológicos, vence novos desafios aí, e tentando, assim, a introdução da aplicação de simulação para fugir daquela questão de tentativa e erro, né. Antigamente, quando se desenvolvia um determinado produto ou um componente de carro estampados, né, eram feito uma ferramenta protótipo para ser feito a primeira estampagem, né, dentro dessas estampagens eram feitos os ajustes nessas ferramentas físicas, né, até que atinja o produto final, e aí sim partir para uma ferramenta que seria ferramenta produtiva, fazer os ajustes dessas ferramentas, que uma ferramenta para um protótipo já tem algumas diferenças, né, para poder liberar para a produção. Com isso, levava-se muito tempo de entrega de projeto, lançamento de novos carros, por exemplo, né? Dentro desse caminho aí, desse caminho a ser percorrido, havia um investimento muito maior do que é feito hoje com a aplicação da simulação, entre outros fatores aí. Então, a simulação veio justamente para auxiliar nesse processo de manufatura aí. Pouco da atuação da Autoform globalmente falando, né? A Autoform foi fundada em 1995 em Zurique, na Suíça, né? E ao longo dos anos ela vem crescendo globalmente, né? Onde nós temos aqui entre Suíça e Alemanha nossos escritórios de desenvolvimento do software, relacionados aos feedbacks, às solicitações dos clientes, né, com relação a esse tipo de processo. São realizadas as atualizações das versões do software para que possa atender à evolução desse mercado, desse segmento, e ao longo dos anos vem se abrindo os escritórios em alguns países pelo mundo aí, né, tendo aqui os pontos vermelhos referenciando os nossos escritórios. Estrategicamente, esses escritórios são abertos nesses países por ter uma demanda maior de desenvolvimento e manufatura desses produtos, né? As regiões que têm os pontos amarelos são os nossos representantes ali, que são alocados em países que não têm uma demanda tão grande de desenvolvimento desse tipo de processo, desse tipo de produto, né? Mas a utilização de fabricação mesmo desses componentes, né? E em 2011 nós abrimos o escritório aqui em São Bernardo do Campo. O software Autoform, sim,
começou a ser distribuído em meados de 2001 aqui no Brasil. E em 2011, com o advento, com o crescimento desse segmento aqui no Brasil, viu-se pela Autoform Global, pela nossa matriz, a necessidade de abrir um escritório aqui no Brasil para atender toda a América do Sul, né? Nós estamos localizados em São Bernardo do Campo, na região do centro, bem próximo da Volkswagen Anchieta, da planta Anchieta aqui. Então, seguindo por aqui um pouco dos nossos históricos, né, o histórico da Autoform em si, nossos clientes, né, nós temos aqui o nosso histórico de clientes globais, alguns clientes locais, né, temos mais de 3.500 usuários usando a tecnologia da Autoform, para desenvolver esses produtos, esses processos para entregar os produtos aos consumidores, né. Temos mais de 1.000 empresas espalhadas em 50 países aí, utilizando a tecnologia Autoform, né? A Autoform é muito presente no setor automobilístico, como vocês podem notar aí nesse slide aqui, né? Muitas dessas montadoras utilizam dessa tecnologia. Consequentemente, os seus fornecedores também utilizam para essa troca de informação, né? Que é muito útil essa troca de informação, essa dinâmica de troca de informação de projetos, de processos e tudo mais. As usinas que produzem esses aços, né, também utilizam em prol do desenvolvimento de novos materiais com altas performances e que sejam compatíveis ao processo de estampagem, tornando esse processo cada vez, facilitando um pouco mais o processo de estampagem, né, e escritórios de projetos, entre outros setores aí que atuam nesse segmento de estampagem, né? Falando um pouco da simulação, eu vou passar bem rápido aqui, né? Complementando as motivações com o advento de novos materiais, o comportamento desses materiais ao longo do processo de estampagem, consequentemente, são imprevisíveis, né? Levando em consideração o conhecimento do profissional ali, ou seja, o profissional tem conhecimento de processo, né? Do processo de projeto de ferramentas, mas pelo comportamento do material, como a gama de material hoje é muito grande, né, esses materiais já passam a não ser tão previsíveis nesse tipo de processo, comparado com alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que nós não tínhamos tantos materiais assim, né. Seguindo essa linha de raciocínio de novos materiais, nós temos geometrias mais complexas, né? Vocês podem ver que os designs dos carros são mais arrojados e, consequentemente, com a soma de materiais mais tecnológicos e peças mais complexas, geometrias mais complexas, os desafios são muito maiores nesse tipo de processo de manufatura. Então, antigamente, como era feito, era na tentativa e erro, né? Era feita a ferramenta, estampada as primeiras peças, feitos os ajustes dessas ferramentas até que atingisse uma ferramenta que poderia entregar um alto volume de produção, só que nisso gastava-se tempo, custo, né? Muito dinheiro envolvido e o prazo de entrega desses produtos eram muito maiores. Com o advento dessas novas tecnologias e novos designs, isso já acabaria sendo um tanto quanto, como eu posso dizer, um tanto quanto mais difícil aí para a entrega desses produtos aí. E novos processos, né, consequentemente com novos materiais, novas geometrias, com novas normas de exigências, né, tanto de emissão de poluentes quanto de segurança, entre outros aí, vão surgindo novos processos, como o processo de conformação a quente, patchwork, só para vocês entenderem, é um tipo de processo que você solda duas chapas, uma de uma espessura e outra de outra espessura, você já conforma esse produto com essa chapa de espessuras diferentes, então exige uma certa cautela no desenvolvimento dessas ferramentas para esse tipo de processo, né, entre outros processos que vão surgindo aí ao longo dos anos. Aqui, custo de ferramental, né, considerando o método tentativa e erro, é uma ferramenta que não é tão barata assim, né? Estamos falando aí na casa de milhões aí de reais, uma ferramenta dessa. Então, para você fazer os testes tentativa e erro, perder uma ferramenta, perder a outra,
então envolve um custo muito grande, né? Então a simulação veio justamente para fazer isso tudo virtualmente, para que você possa entregar os resultados já virtual e manufaturar essa ferramenta, produzir essa ferramenta já mais assertivamente, né? Padronização dos processos, né? Com o advento de novos processos, precisa-se manter uma padronização para manter esse processo e esse compartilhamento de conhecimento para as gerações futuras de engenheiro, né? E prazos muito mais curtos, levando em consideração a simulação, né? Características do software, né? Não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu vou mostrar o software em si. E aqui é o nosso diagrama de ciclo de desenvolvimento de uma peça estampada, né? Dando uma mais rápida explanada nessa outra parte também. Esse ciclo aqui, qualquer peça, qualquer componente de um carro, qualquer componente de uma geladeira, de um fogão, qualquer componente estampado, sem sombra de dúvida, vai passar por essas fases de desenvolvimento do produto. Não necessariamente que essas fases são feitas em um único só lugar, como, por exemplo, numa montadora. Não são todas as peças que são manufaturadas internamente, algumas são fornecidas, então algumas fases são feitas em outras empresas, como estamparias, outras ferramentarias, e por aí vai, né? Então, nessa primeira fase, é a fase que nós temos aqui, deixa eu ligar aqui o meu laser aqui, caneta, laser. Então, nessa primeira fase aqui, é a fase de desenvolvimento do produto, onde o engenheiro de produto vai desenvolver esse produto, cada componente de um carro, com a sua característica técnica, né, atendendo às necessidades de trabalho que aquele produto vai exercer ao longo de sua vida, né, mas sem nenhum conhecimento de processo de estampagem, ou seja, ele desenvolve aquele produto, mas ele não sabe se aquele produto vai ser manufaturado por estampagem, ou por injeção, ou por algo semelhante a isso, né. Então, nessa fase, já há ferramentas no mercado, como a própria Autoform, que oferece uma análise bem rápida, né, e que, de forma que dê uma noção para esse engenheiro de produto, as regiões mais críticas desse produto para o tipo de processo de estampagem, né, levando em consideração as características mecânicas dos materiais e geometrias dos materiais. Ele já consegue ver se determinada região vai ter tendência à ruptura, a rugas, a falta de estiramento, né, não atingiu a deformação plástica do material, e com isso ele já tem um norte para eventualmente fazer alguma modificação, aliviar um canto vivo de um produto que eventualmente possa ser modificado e aliviar aquele canto vivo para que ele seja mais estável no processo de estampagem, entre outras modificações que possam eventualmente ser feitas, né? Uma vez que esse produto seja desenvolvido, seja aprovado, que seja compatível ao processo de estampagem, né? Nós vamos passar para a segunda fase, que é a fase de planejamento, como esse produto vai ser produzido, quantas fases de conformação ele vai passar, né? E dentro disso, eu vou tirar os custos de ferramental, produção e custo peça, né? Se esse produto vai ser repuxado, cortado, flangeado, perfurado. Então, todos esses planejamentos aí eu posso fazer nessa segunda fase, que é onde vai me gerar o custo ferramenta, custo da produção. Se eu for uma estamparia e eu for oferecer o serviço de produção dessa peça, eu tenho que passar o quanto que vai ser o custo de produção, qual o volume que eu vou conseguir entregar para essa montadora, para poder pegar esse tipo de trabalho, né, desse tipo de projeto, né, e ter o lucro ali da empresa. Se eu sou uma ferramentaria, quanto que vai custar essa ferramenta, ou o conjunto de ferramentas, né, que tem várias fases de um determinado produto, que ele tem que ser passado da matéria-prima até o produto final. Então, eu tenho os custos da ferramenta para repassar isso à frente e ter os meus lucros ali, né, e os gastos de matéria-prima com o volume de produção almejado ali. Uma vez feito isso, eu tenho a fase 3, que é a fase de validação desse processo, né? Ou seja, aquilo que eu planejei, aquilo que eu orcei para passar para uma montadora, uma vez aprovado o que eu planejei, o tipo de processo que eu planejei para aquele produto,
né? Eu vou fazer uma simulação mais completa, né? É diferente da simulação que eu tenho aqui. A simulação aqui é mais um overview de conformabilidade, né? Nessa fase eu vou ver como se comporta a geometria do produto em um processo de repuxo. Lembrem que eu comentei que o processo de repuxo é o processo mais desafiador desse tipo de manufatura. E aqui eu vou simular o processo como um todo, cortar, frangear, repuxar, e dentro dessas simulações eu vou ter dentro dessa simulação, com base naquilo que foi orçado e planejado, eu vou ter os meus resultados daquilo que foi planejado. Para dentro disso daqui, uma vez que eu atingir meus resultados, eu não vou acertar isso com certeza de primeira, né? Acertar que o processo saia zerado ali, já pronto para passar para frente para a construção da ferramenta. Consequentemente, eu vou fazer melhorias nesse processo para que eu tenha ganhos, né? E dê vantagens para o próprio cliente, que é a montadora, né? Para que eu possa ganhar projetos futuros ali. Então, eu vou fazer, com base nesse resultado, nesse primeiro resultado aqui, eu vou fazer a melhoria desse processo, né? O que eu posso fazer? O que eu posso mudar na ferramenta, que possa auxiliar no processo? Qual o tamanho de blank? Se eu posso reduzir o tamanho de blank, né? Garantir um processo seguro, né? Um processo seguro, assim, sem paradas de manutenção. Não, paradas de manutenção, eu digo. Paradas de manutenção vai ter, consequentemente, não característica do processo. Mas paradas de eventualmente, um processo, mudança de material possa afetar no meu processo de produção, prever esse tipo de parada e não tê-las, né? Parando a linha, parando a ferramenta para manutenção, para adequação daquele material que entrou em linha, né? Uma vez feita a melhoria desse processo, eu vou passar para a compensação da ferramenta, né? Qualquer componente que eu for estampar, ele vai ter as suas características mecânicas, vai ter os seus alívios de tensões, consequentemente vai ter os seus retornos, tirando o produto do seu dimensional, né? Da sua margem dimensional admissível ali. E com isso, eu tenho que compensar essas ferramentas, e uma vez compensadas, tudo isso dentro do software de simulação, eu passo para o suporte e tryout à produção, que nada mais é que eu vou receber a ferramenta física, nessa fase que eu já provei o meu processo, já deu aval para produção dessas ferramentas numa fase nominal, né, nos dimensionais nominais. Ao mesmo tempo, eu já vou trabalhando para gerar referências de compensação, né, para depois repassá-las uma vez compensadas, né, já encaminhando o processo de usinagem dessas ferramentas. Uma vez compensadas, agora eu vou trabalhar em possibilidades que eu possa ter durante o tryout, ou seja, uma condição de material que vai me chegar durante o tryout, que é as configurações que eu tenho que fazer, configurações finais nas ferramentas já físicas para liberação da produção, os ajustes de balanceamento de forças, os ajustes de forças de prensa, de maquinário para controlar o fluxo de material. Então, todo esse setup eu vou fazendo já dentro da simulação, né? Trazendo vários cenários ali. Mas, dentro da simulação, são valores nominais, né? E esses valores nominais, fisicamente, não são representáveis, né? Porque eles variam de acordo com o material, de acordo com a lubrificação, de acordo com a eletricidade da potência da prensa, né? A variação de energia, de corrente, pode acabar afetando na força da prensa. Então, todos esses fatores aí eu tenho que prever de forma que eu mantenha esse processo seguro e antecipe esse processo de tryout, né? Antigamente, um loop de tryout durava meses, né? Para até acertar essa ferramenta aí. Hoje em dia, meses, eu digo assim, 15, 20 loops de tryout, né? Faço um loop de tryout, vejo as necessidades que aquela ferramenta tem, vou fazer os ajustes, faço outro loop de tryout, estampo outra peça e assim sucessivamente, né? Então, hoje já se fala em loops de tryout de apenas um tryout, um loop só. E com aquele loop ele já consegue, os profissionais já conseguem liberar essa ferramenta para a produção aí. Então,
eu vou criando esses cenários. Eu posso fazer isso manualmente dentro do software, setando várias combinações de variáveis que eu acredito que vai influenciar nesse processo, ou eu posso usar um recurso reconhecido no AutoForm, que é o recurso Sigma, onde eu posso adotar margens de variações dos fatores que eu acredito que vai influenciar. Por exemplo, como eu havia mencionado, variação de propriedades mecânicas dos materiais. Nós temos por norma, em média, 20% ou para mais ou para menos. Eu vou lá no software e seto esses 20% para mais ou para menos, sem ser valores nominais. Valores de espessura, variando de 10% para mais ou para menos. Eu vou e seto essa variação de 10% para mais ou para menos. E assim sucessivamente, com lubrificação, com força, com raio de punção, raio de matriz, na parte de geometria de ferramentas, né? Com restrições para trabalhar mais na deformação do material. Eu coloco todos esses fatores que eu acredito que vai influenciar, condições de atrito, né, entre chapa e aço ferramenta, o quanto que o atrito vai influenciar, quanto de lubrificação eu tenho que utilizar para que mantenha um escoamento seguro daquele material. Então, todos esses fatores eu consigo setar uma margem, colocar uma simulação para rodar, ele vai adotar todos os parâmetros, vai trazer todos esses cenários que eu coloquei no software e eu posso correlacioná-los entre si de forma que eu tenha os resultados de diversas situações que eu possa enfrentar durante o tryout e até mesmo na produção, né? Então, essas são as fases de desenvolvimento de manufatura, de desenvolvimento de produto até manufatura e entrega de produção do processo de estampagem. Paralelo a isso, nós temos o trabalho de desenvolvimento da parte de montagem dessas peças. Lembram que essas peças são produzidas individualmente, com as suas requisições de dimensional a serem atendidas, que posteriormente vão ser montadas, né? Então, paralelamente, quando eu já tenho as simulações dessas peças, eu consigo trazer essas simulações já considerando as tensões dos materiais já com o processo de manufatura aplicado e o quanto que isso vai me afetar no processo de montagem, né? De forma que, às vezes, eu tenho que modificar alguns parâmetros de robô em sequências de posições de solda que acabam influenciando na montagem do produto em si, né? Então, notem que esse processo de simulação, ele mantém como controle todo o processo de manufatura e desenvolvimento de peças estampadas. Então, visto isso, nós vamos entrar aqui na parte de exemplificação, né, de implementação do software, né, como seria isso na prática, né? Aqui, notem que eu tenho vários componentes aqui, essa é a interface do software AutoForm, né, que os engenheiros trabalham. Então, eu tenho aqui vários componentes aqui de uma porta, aqui de um carro, né, e cada componente desse é uma peça estampada, né. Então, eu tenho aqui a parte externa, a parte interna do carro, da porta do carro. Se eu clicar aqui, eu consigo ver os reforços dessa porta, né? Deixa eu tirar outra aqui. Deixa eu ver essa aqui. Perfeito. Então, eu tenho aqui os reforços da porta aqui, né? E dentro desses reforços aqui, cada componente desse é estampado. Então, cada componente desse vai passar por aquele ciclo de processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de produto, desenvolvimento, orçamento de processo, né? Orçamento de ferramental, orçamento de produção, matéria-prima, quanto que eu vou gastar, né? Feito isso, eu vou planejar as ferramentas, desenvolver as ferramentas, né? Fazer a melhoria desse processo, para que no final eu tenha todo o processo planejado, aprovado e para liberação de produção aí, né? Então, especificamente, eu vou pegar esse componente aqui, esse componente interno aqui, né? Eu tenho já ele aqui, aqui separadamente, né? Vou trabalhar nele separadamente, né? O AutoForm trabalha com casca, né? De forma a acelerar o processo de simulação, né? Vou escolher uma região aqui.
a região de referência, né? Eu tenho aqui o meu produto, eu vou determinar o balanço dessa peça. O balanço, eu quero dizer, nós temos aqui os eixos cartesianos aqui, onde indicam essa peça, o posicionamento dessa peça ao longo do processo de manufatura, né? Como eu havia comentado, nós utilizamos a prensa lá nesse processo de estampagem, onde tem um trabalho vertical, né? Então, vou escolher uma região de referência aqui no meu produto, né? Para esse tipo de processo. Eu já tenho aqui a referência desse produto, né? Ou seja, a região aqui em Z é a região do eixo onde a prensa vai exercer a força aqui, né? A região Y, a região de mesa da prensa, né? Qual é a localização dessa peça dentro da mesa de fabricação? E o eixo X aqui é o eixo do fluxo por onde esse material vai passar até atingir o produto final dentro dessas ferramentas. Feito isso, eu vou definir aqui que eu quero tirar essas peças em 2 conjuntos aqui, né? Então, peça direita e esquerda, porta direita e esquerda, né? Feito isso, eu vou definir um balanço melhor para isso aqui. Eu vou copiar aqui do que eu já tenho feito, né? Vamos analisar aqui, o ângulo aqui, menos 90, menos 28,9. Então, eu coloco aqui no meu balanço, eu vou ajustando aqui, menos 90. Antes de eu ajustar, seria interessante mostrar para vocês aqui, notem que tem uma coloração no produto, né? Essa coloração indica o sentido de quão favorável a região está para o sentido de trabalho da prensa. Ou seja, o meu trabalho da prensa é em Z, né? Para mim conseguir trabalhar com essa peça em Z, essas regiões que estão verdes aqui são as regiões favoráveis a esse sentido, né? Essas regiões amarelas são regiões marginais, que estão entre 3 graus a 0 graus, né? Essas são regiões marginais aí que já traz um pouco mais de desafio para esse tipo de processo. Talvez teria que mudar o balanço para favorecer melhor. Essas regiões vermelhas são regiões que já são ângulos negativos, né? Ou seja, para mim trabalhar, para me formar essa região aqui, nesse sentido, da vertical aqui em Z, já não é favorável tão assim, né? Então, ou seja, ou eu mudo o balanço de forma que eu favoreça esse produto nessa determinada fase de manufatura, ou eu vou ter que desenvolver alguma coisa na ferramenta que possa formar isso daqui sem que eu mantenha a peça presa na ferramenta, né? Então, por isso que eu estou definindo um balanço ideal aqui para esse produto, né? Então, eu tenho aqui menos 90, menos 28, menos 9. Então, eu consigo setar isso aqui, menos 28 e 9. Eu estou copiando aqui, pessoal, porque eu já fiz essa peça aqui, né? E fiz alguns estudos nela, por isso que eu estou trazendo aqui para facilitar aqui para a gente, para ficar mais rápido, né? Então, eu já tenho um balanço legal aqui dessa peça para trabalhar, né? Então, eu tenho o eixo Z, como eu consigo ver ela em Z, em X, como eu veria ela em X e em Y, que é o fluxo do processo de manufatura dela, né? Ao longo do processo. Posso mudar em outros estágios, se tiver a necessidade de mudar o balanço dessa peça em outros estágios, eu consigo também, né? Na parte de material, eu vou definir um material aqui, né? Com as características, considerando as características mecânicas do material e tudo mais, né? Tem o banco de dados aqui, eu vou entrar aqui, tem várias siderúrgicas aqui, desde siderúrgicas aqui do Brasil, como globalmente, Tata Steel, ArcelorMittal, Uzi Minas, entre outros aqui. Eu tenho vários desses características mecânicas desses materiais, né? Eu vou escolher um material aqui, especificamente esse aqui. Notem que uma vez que eu escolhi, eu tenho aqui as características mecânicas desse material, né? Curva tensão e deformação, curva de anisotropia, né? O quanto esse material se deforma em um sentido em 90 graus,
em um sentido em 45 graus, em um sentido de 0 graus, né? É feito o ensaio de tração nesses 3 sentidos para que eu possa ter esse gráfico aqui e saber qual a condição ideal de conformação desse produto durante o processo de estampagem, e a curva FLD, que é a curva que define os limites do material ali em um processo de estampagem, né? As regiões que vão se deformar seguramente, as regiões que vão afinar, as regiões que vão ter um excesso de espessuramento, as regiões que tendem a romper e até a ruptura, né? Feito isso, escolhi esse material, tenho as características, o AutoForm já identificou qual foi a espessura do produto, uma vez que eu importei a matemática do produto, né? Feito a definição, eu já tenho o meu produto aqui, já tenho o valor do custo, do peso desse produto aqui, nessa parte aqui, eu estou com a forma standard do software, que foi desenvolvido pela Europa, então os valores estão em euro, mas nada impede de eu mudar esses valores, convertê-los para moeda local, né? Então, eu entro na primeira fase, que é aquela fase de engenharia de produto. Eu defini o balanço da peça, eu defini o material da peça, eu tenho a geometria da peça, e agora eu vou analisar esse produto, como que ele vai se comportar em um processo de repuxo, né? Então, eu vou aqui, isso já olhando uma parte mais aprofundada, né? Uma aprofundada de conhecimento de processo de estampagem, eu vou determinar que essas regiões aqui são regiões que eu vou fazer em processos posteriores e não de repuxo, ou seja, eu vou flangear isso daqui em outro processo, né? Um processo de flangeamento. Então, eu adoto essas regiões como um processo posterior, eu adoto essas regiões aqui como outro processo posterior, né? E, consequentemente, eu tenho opções aqui para alimentar essas regiões de forma que eu represente esse produto numa característica de como ele ficaria ao ser repuxado, né? Então, eu tenho aqui essa região verde, é uma região que seria a minha chapa após o repuxo. Essa região contornada aqui é a região que eu tenho daquela região que eu defini que eu vou fazer em um processo posterior, ou seja, ele rebateu essa região aqui, considerando a deformação do material de forma a deixá-la plana, considerando que essa região é uma chapa, né? Ele fez o complemento desse produto aqui como se fosse um ferramental, né? Como se eu atingisse o meu produto como se fosse produto repuxado, né? E eu tenho o produto aqui. Uma vez feito isso, eu vou fazer uma simulação bem rápida, e nessa simulação eu vou trazer as regiões críticas desse material, desse produto, dessa geometria em si, né? Ou seja, então eu tenho o produto, a geometria, tenho a matéria-prima, né? Uma vez tenho o balanço que eu quero definir para esse produto, né? E feito isso, eu consigo analisar aqui as regiões que são críticas aqui. Ou seja, aqui eu tenho um gráfico de cores aqui. Cada cores representa uma situação, um estágio desse produto, né? Um estágio físico da matéria-prima para esse produto, né? Que nada mais é que as regiões verdes são regiões que atingiram a deformação plástica, as regiões cinzas são as regiões que não atingiram a deformação plástica, estão na deformação elástica. As regiões azuis são as regiões que têm uma tendência de compressão. Tendo uma tendência de compressão nessas regiões, eu tenho a possibilidade de ter rugas aqui, né? Defeitos estéticos no produto, né? E as regiões vermelhas são regiões que é onde tendem à ruptura, né? Em si. Essa fase, eu já consigo analisar se o produto é factível ou não. Esse tipo de recurso é feito por 2 estágios. Uma de produto e outra de orçamento, né? Por que de produto de orçamento? Voltando um pouco aqui, se eu analisar esse produto aqui, sem considerar os estágios posteriores, esses estágios posteriores são considerados
pela parte de orçamento, que já tem um certo conhecimento de processo, eu posso considerar o produto aqui por inteiro, sem nenhuma caracterização de processo de repuxo, né? E analisar a conformabilidade desse produto aqui. Ou seja, eu tenho o meu produto aqui, só o produto puramente, né? E eu consigo analisar aqui nesse produto quais são as regiões críticas. Ou seja, esse é o produto cru, né? Sem nenhuma consideração de processo de repuxo. Aqui o engenheiro já consegue avaliar, o engenheiro de produto, quais as regiões que vão tender à ruptura. Essa região, por exemplo, tem uma tendência de ruptura. Essa região também tem. Essa região tem falta de estiramento. A falta de estiramento ou enrugamento, isso daí é mais adotado para o processo, para o cara que vai fazer o orçamento. Ele já tem um conhecimento de processo, ele sabe o que ele pode fazer para esse processo, o que pode ser feito em termos de processo para solucionar esse tipo de problema, né? Que é o ideal que seria que teria a peça toda verde, né? Mas não acontece em todos os casos. As regiões vermelhas, ele consegue já ter uma ideia e, ao mesmo tempo, já consegue conversar com o engenheiro que vai fazer o orçamento. Olha, eu tenho essa região vermelha aqui, e essa região vermelha aqui está me indicando ruptura. Você consegue tirar essa região aqui sem que ela rompa durante o processo? Aí o rapaz de manufatura, né, o orçamentista, vai falar, não, essa região aqui dá para tirar durante o processo, não tem problema nenhum. Então, esse aqui com isso eu já consigo aprovar essa peça sem ter modificações. Ou, eventualmente, se tiver alguma modificação, né, eu preciso fazer alguma modificação do produto, eu tenho a possibilidade aqui, eu tenho algumas ferramentas CADs que eu posso modificar o produto, né, naquela região ali. Então, eu tenho aqui extensão, por exemplo, eu quero preencher um furo aqui desse produto, que vai influenciar no meu processo. Eu venho aqui e tampo os furos, eu quero, por exemplo, adicionar um adicional nessa região aqui, vou mudar esse produto, não quero ter mais essa forma nesse produto aqui, eu vou fazer um complemento aqui. Eu consigo mudar aqui, aplicar, e eu passei a modificar esse produto aqui, tendo essa região aqui. Lógico que ele está um pouco deformado, mas eu consigo alterar as características, as transições desse produto aqui, de forma a suavizar essa transição aqui, né? E assim, sucessivamente, para fazer as modificações e, eventualmente, aprovar para o processo de manufatura, que não é o nosso caso aqui no momento. Feito isso, eu vou agora analisar como uma pessoa profissional que vai analisar na fase de orçamento, foi aquilo que eu havia comentado para vocês, vou adotar essas regiões como regiões de processos posteriores e vou ter a minha simulação. A primeira simulação considerando que essa peça seria uma peça repuxada, né? Feito isso, né, considerando isso, eu tenho todos os parâmetros aqui para analisar já nessa primeira fase. Por exemplo, essas linhas em verde aqui indicam as linhas de Blank, né? Qual o tamanho de matéria-prima ideal que eu preciso para essa configuração de conformação, né? Ou seja, o Blank mínimo que eu preciso para isso, para essa configuração de repuxo, é esse dimensional aqui, que é o mesmo que eu vou levar para esse estágio aqui, que é a definição de Blank, né? Mas já nesse estágio aqui, eu consigo fazer alterações de processo, por exemplo. Eu tenho aqui as pontuações aqui, que refletem o espelhamento dessa aba na vertical, né? No plano ali, eu consigo fazer modificações nessa região aqui, de forma a favorecer o produto nessa região aqui, para um eventual corte posterior. Então, eu tenho aqui as linhas, eu consigo modificá-las, consigo estendê-las, né? Vou fazer uma modificação bem simples aqui, vou dar uma extensão nesse complemento aqui, e dou um apply aqui, e ele já vai me modificar a geometria do produto, né?
do produto, não, do repuxo, né? Então, considerando que eu teria um complemento mais estendido, né? Nesse caso, ainda não conseguiu abranger os pontos aqui, eu posso estender mais, mas eu tenho outros recursos aqui, como a altura de repuxo, né? Quanto de material que eu quero, né? Após o produto repuxado, esse é o meu target de tamanho de blank para atingir o produto final, ou seja, o meu blank ele é desse tamanho aqui. Ao ser repuxado, a margem que eu tenho de segurança é de 40 milímetros, né? Ou seja, após o repuxo do meu produto aqui, o meu produto tem que ter de material sobrando 40 milímetros. Eu posso mudar para 20, né? E assim vai. Consigo fazer diversas análises aqui que acabam influenciando no processo de orçamento, né? Nesse caso aqui de matéria-prima, eu estimei um blank menor, né? Consequentemente, ele vai dar um blank aqui, levando em consideração essa geometria de repuxo, né? E com isso vai afetar nos custos de matéria-prima. Aqui eu vou rodar outra simulação para considerar essa matéria-prima que eu adotei aqui, e por aí vai, né? Tirando essas análises, eu tenho análise levando em consideração as características dos materiais, tenho análise de afinamento, né? Quanto que o meu material vai afinar, perder de espessura, né? Em termos de porcentagem, né? Perdi 25% de espessura nessa região, de acordo com um ensaio mecânico desse material, se ele atingir 25%, ele vai romper. Eu consigo mudar essa análise para valores nominais, né? Ou seja, de 1,5 de espessura, ele passou a ter 1,1, né? Eu consigo analisar também aqui as tendências de deformação do material, né? As regiões que deformaram plasticamente, quais as regiões que tendem a romper, entre outros fatores aí mais aprofundados em termos físicos, né, do material. Então, toda essa fase aqui eu consigo implementar na parte de orçamento. Uma vez feito isso, já tenho o meu produto definido aqui, como ele seria repuxado, né? Eu sei que essas regiões aqui eu consigo suprir durante o processo, né? Em outros estágios, fazer 2 repuxos em vez de um repuxo só, e eu consigo sanar esse problema de ruptura. Já tenho o meu blank mínimo, agora eu vou fazer um estudo de blanks aqui, considerando a deformação do material, né? Então, notem que eu fiz a simulação lá, ele considerou as características mecânicas do material, eu vou copiar aquilo que ele simulou como blank mínimo para aquela geometria de repuxo, ele vai me trazer um tamanho de material nesse formato, esse formato não é um formato que é acostumado a ser utilizado na indústria, porque é um formato mais figurado, né? Acaba tendo a necessidade de criação de ferramenta para cortar nesse formato de geometria, de blank. Então, eu vou fazer um estudo de geometrias mais simples, de forma que eu possa ter esses blanks, esse tipo de blank, né, de matéria-prima, comercial, né? Ou seja, eu vou simplificar os cortes desse blank de forma que eu possa comprar ele sem ter um custo maior, né? Então, eu tenho diversas geometrias aqui, né? Dentro dessas geometrias, eu tenho um aproveitamento desse material, ou seja, o que vai ser aproveitado de produto e o que vai sobrar de refúgio, né? Então, eu adoto o que é factível para esse tipo de processo, né? O que eu posso representar fisicamente, né? O software não vai te falar quais são os blanks ideais para o tipo de processo que você vai implementar. Então, daí da importância do conhecimento do profissional que vai operar o software em processos de estampagem e projeto de ferramentas. Nesse caso, eu vou adotar esse blank aqui. E agora eu vou passar nós estamos na segunda fase ainda, planejamento do processo. Ou seja, eu sou uma estamparia, eu tenho o meu parque fabril, tantas prensas, 6 prensas, vamos lá, 7 prensas, e eu vou planejar o processo que eu vou fazer com esse tipo de produto. Ou seja, eu quero esse produto, eu vou fazer esse produto
repuxado, né? Eu vou repuxar essa região que eu adotei lá atrás, quando eu simulei. Após esse repuxo, eu vou ter 2 operações de corte, onde eu vou cortar esse produto repuxado já trazendo para o contorno do produto, né? Lá eu tenho o blank como inteiro, né? O blank inteiro repuxado, conformado. E aí eu vou começar a cortar o blank para começar a dar forma aos contornos do produto, né? Posteriormente eu vou fazer um flangeamento, que é essa aba aqui, né? Eu vou flangear, se a gente trazer ela para uma posição em Y, notem que eu tenho uma curvatura aqui nesse sentido aqui, ou seja, eu vou flangear essa aba aqui para que ela tenha esse formato aqui, né? No final, como eu estou carregando 2 peças, né, uma direita e uma esquerda para a porta direita e esquerda, eu vou considerar um corte aqui, eu vou deixar um excesso de material aqui, para que eu possa conduzir esse produto até a operação final, dando todas as formas do produto, para no final eu separar essas peças aqui. Então, eu vou considerar mais uma operação de corte, e no final eu vou considerar uma operação de medição, né? Nessa operação de medição é feito dispositivos de medição, para que no final do processo de estampagem eu coloque essa peça lá no medidor e compare quais foram as distorções com alívio de tensões e, com base nisso, ter se essa peça está dentro do padrão ou não. Notem que isso daqui eu já tenho que considerar já na fase de desenvolvimento, né? Feito isso, eu vou passar, esse é um planejamento mais geral, e agora eu vou passar para um planejamento mais detalhado, né? Onde eu vou fazer em cada operação. Então, eu vou trazer algumas considerações que eu fiz lá atrás, ele vai identificar alguns furos aqui, os contornos do produto, né? Notem que eu estou trabalhando com um produto que foi desenvolvido lá na engenharia de produto, né? Aqui ele está considerando cortar por inteiro esse produto, né? Que não é o que acontece na prática, né? Eu não vou cortar esse produto por inteiro. Uma, porque eu preciso ter capacidade de máquina o suficiente, prensa suficiente para considerar esse contorno e esse corte, né? Dependendo do produto, a prensa não vai conseguir cortar ela como um todo, então eu consigo criar seções de cortes, ou seja, eu corto uma região, corto outra região, e um processo posterior, corto outra região. Então, aqui, eu vou planejar o plano de corte desse daqui. Então, ele vai adotar aquele blank que ele simulou, e eu vou adotar aqui quais são as regiões de corte. Note que ele vai gerar alguns balões aqui, que são as operações que eu vou fazer esses cortes, né? Então, eu vou criar um aqui, vou criar outro aqui, né? Vou criar, deixa eu ver aqui, outra região aqui, outra região aqui. Eu estou fazendo aleatoriamente, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção aqui de como funciona. Então, feito essa segmentação, eu tenho a segmentação dos cortes aqui, e esses balões são as operações que eles vão ser feitos. Então, lá atrás eu defini 2 operações de corte, que elas estão entre a operação 30 e 40. Note que ele já identificou aquelas operações e dividiu aqui os cortes, né? Feito isso, essa operação aqui é a operação que eu vou querer lá para o final, né? Que eu vou separar a peça. Então, eu vou colocar aqui que eu quero cortar isso lá no final. E essa operação aqui também eu quero que corte no final. Por que eu quero que corte no final? Porque essa operação aqui, não, essa operação é uma anterior ao final. Porque essa operação aqui, durante o meu processo, até a operação 40, essa aba vai estar plana. Se eu cortar e levar, o corte que vai ter, a linha de corte que vai ter representada aqui, ela vai sair fora do nominal. Então, eu vou considerar o meu flangeamento aqui, essa aba já vai ter levado para a condição que eu quero, e aí, consequentemente, eu vou usar uma ferramenta para cortar ela assim, nessa posição que ela está aqui. Por isso que do conhecimento do profissional
com relação a projeto de ferramentas, né? Eu estou na fase de orçamento, eu tenho que conhecer processos e um tanto de projetos. Então, eu tenho que caracterizar isso dentro do software para ter um orçamento seguro para passar para frente, sem que eu possa ter um pênalti lá na frente. Ou seja, se essa região aqui eu estou falando que eu consigo cortar na vertical aqui, e lá na prática eu não consegui, não. Suponhamos que eu corte aqui na vertical, sem levar em consideração essa forma, na fase de orçamento, e passo isso para o cliente, e chego lá na parte de desenvolvimento do ferramental, essa região não consigo cortar na vertical, porque ela vai sair da posição, e eu tenho que cortar num certo ângulo, isso daqui vai me acarretar um custo de projeto de ferramenta, que pode impactar no meu orçamento, ao invés de ter lucro, eu vou ter despesas nesse projeto que eu entreguei. Então, por isso do conhecimento do profissional aqui. O software não vai te falar que aqui dá para você fazer dessa forma. Você tem que ter essa noção, porque você vai pôr os inputs e vai ter os resultados daquilo ali. Se é factível ou não, notem que eu estou considerando um fator externo aqui. Não estou considerando o produto e o processo em si, que tenha contato direto com o produto. Eu estou considerando um fator que é de projeto de ferramentas, que já é fora daqui que eu estou considerando do processo aqui, né? Do que eu estou imputando no software. Então, feito isso, eu defini aqui as operações, né? Eu considerei aqui que eu vou flangear, e ao mesmo tempo que eu flangear, eu já vou cortar, né? Feito isso, eu consigo analisar aqui as condições de linha de corte, né? Então, aqui, notem que tem um monte de linhas em vermelho. Essas linhas indicam que elas não estão favoráveis para o sentido de corte que tem ali no meu processo, né? O corte vertical. Então, para determinados cortes, eu vou precisar de uma cunha, né? Então, eu vou dividir minha tela aqui para vocês e vou mostrar para vocês aqui como eu consigo utilizar, quão dinâmico é a utilização do software de simulação para obtenção desses custos aí, né? Deixa eu ver aqui, eu vou voltar na parte de orçamento. Uma vez feito isso, eu não vou considerar as outras operações aqui, né? Tem as operações de furo, tem já identificado pelo software, eu consigo migrar por qual que eu vou fazer, quais operações eu vou fazer, mas eu vou chegar no meu custo ferramenta, né? Então, eu tenho aqui o overview do custo da ferramenta, considerando aquelas etapas de processo, né? Tem um overview do custo da ferramenta, a ferramenta custando 306 mil euros, né? Levando em consideração isso daqui, eu vou ter o custo mais detalhado, né? Quanto que vai me custar de engenharia, quanto que vai me custar de usinagem, quanto que vai me custar do custo de montagem dessa ferramenta, quanto que vai me custar de tryout, em termos de dinheiro, né? Essas bases de valores são consideradas com informações que a própria empresa tem já do histórico, elas imputam dentro do software, parametrizam o software, é feita essa parametrização com 2, 3 projetos que tenham feito. Dentro disso, uma vez parametrizado, os próximos orçamentos são praticamente automáticos, os custos saem automáticos. Ou seja, eu coloco o meu custo de engenharia aqui, eu coloco o meu custo de usinagem, se eu sou a ferramentaria, eu coloco o meu custo de montagem da ferramenta, eu coloco o meu custo de tempo de tryout, né, envolvendo o custo de ferramenteiro, o operador que vai fazer as configurações da ferramenta, o custo de maquinário, né, o custo de prensa. Tem diversos fatores aqui que são levados em consideração nessas abas aqui, né? Para nos levar no custo de ferramenta e até mesmo no custo de produção, levando em consideração tudo isso aqui. Feito isso, eu vou abrir a aba aqui. Abrindo essa aba, eu vou considerar aqui na parte de custos, né? Eu vou ligar aqui um indicador de custos aqui.
Voltando para cá, a gente vai fazer modificações nesse processo aqui. Por exemplo, essas regiões que estão em vermelho aqui, eu vou adotar, que eu vou fazer esses cortes com cunha. Então, é um componente, é aquele corte mais vertical, não direto não, é um corte mais angular, não um corte na vertical, né? Então, eu vou considerar uma cunha aqui. Uma vez considerada a cunha, note que a região ficou verde. Então, para essa condição, note que tem uma seta aqui também. Para essa condição de corte, o aço vai atacar nesse sentido aqui, né? Ele já se torna favorável. Uma vez favorável, um componente de cunha num projeto de ferramenta é um custo elevado, é um dos itens mais custosos aí do projeto de ferramenta. Notem que aqui ele já considerou esse custo, ou seja, ele indicou em vermelho aqui quais os departamentos, quais os estágios que eu vou ter um acréscimo de valores aqui só com o incremento dessa cunha aqui, né? Então, se eu levar em consideração aqui outra cunha, ele vai me elevar o valor ali também. E com isso eu vou tornando o meu orçamento mais dinâmico, né? Ou seja, o software já vai fazendo os cálculos considerando todas aquelas padronizações, né? Então, feito isso, eu tenho a parte de repuxo aqui, tenho a parte de cortes aqui, que são feitos os cortes tanto na verticais quanto angulares, né? Eu vou considerar esse daqui como também corte com cunha, né? Essas regiões aqui eu vou cortar nessa fase aqui também. Essas daqui, se eu quiser mudar para cá, eu mudo para cá e vice-versa, né? Eu vou conseguindo trabalhar com essas possibilidades aqui ao longo do processo. Então, basicamente, essa fase de orçamento, né? Eu vou trabalhando na parte de orçamento, planejando como esse produto vai passar, ou seja, primeira fase eu vou repuxar, a segunda fase eu vou cortar essas regiões aqui, a terceira fase eu vou cortar essas regiões aqui, né? A segunda fase eu vou cortar essa região aqui e, ao mesmo tempo, vou flangeá-la, levando em consideração o flangeamento aqui. Então, eu vou identificar aqui para o software qual a região que eu quero que ela flangeie, né? Eu vou considerar aqui um raio, vou considerar aqui a região de forma. Feito isso, eu já tenho a aba ali, né? Vou considerar esse incremento aqui no processo e automaticamente ele já vai me calcular aqui. Esse ataque vai ser de baixo para cima, eu quero de cima para baixo. Eu consigo modificar aqui, né? Eu consigo alterar isso aqui e mudar o sentido do flange. Então, eu consigo fazer essas brincadeiras aqui, né? Consigo fazer esses estudos aqui de forma que eu vou trazendo os custos das ferramentas aqui. Mas como eu vejo o dimensional de uma ferramenta? Eu venho aqui, venho editar, Tooling Set, eu tenho aqui as dimensões das ferramentas, de cada ferramenta, né? Então, assim a gente vai trabalhando com o custo do ferramental, e aqui a gente vai atingir o custo peça. Ou seja, para esse tipo de processo que eu defini aqui, ele tem um custo de uma ferramenta, que neste caso está considerando, deixa eu ver aqui, não está conseguindo puxar aqui. Nesse caso, ele está considerando 339 mil euros, né? Aqui eu tenho os recursos em horas, né? Quanto que vai me custar em horas de engenharia, horas de usinagem. Isso aqui é muito importante aqui para que eu possa atender um cronograma de não só um projeto, mas vários projetos, né? Dentro dessa fase aqui, né? Então, eu tenho cronogramas, para esse projeto, para essa usinagem, para esse conjunto de ferramentas, eu tenho 943 horas. Então, dentro de 5 meses, eu consigo encaixar mais um outro projeto. Então, esse é um recurso muito interessante, né? Tanto custo de hora de montagem de ferramenta, tempo de tryout, e entre outros recursos, quilos de aços que eu vou utilizar na parte de
de aços utilizados na ferramenta, considerando todo o meu processo ali de custo de ferramental, levando em consideração também o custo de produção, que eu vou parametrizar de acordo com o meu custo, minha taxa hora máquina e hora operador, né? Eu vou considerar aqui o custo peça, ou seja, para esse volume de produção, com uma robustez do processo é o quê? Média, robustez média é quanto que o meu processo absorve de variação de matéria-prima, de forma que eu não tenha que parar a produção, que eu não tenha scrap, né? Qual a taxa que eu tenho ali para garantir essa custo-peça, né? E os rejeitos aqui, né? Que são os refugos, né? Que são os retalhos e tudo mais, 2% de rejeito. Dentro desse breakdown aqui, eu tenho o custo de manutenção da ferramenta, que eventualmente ela vai ter com os desgastes ao longo da produção, custo de matéria-prima, levando em consideração o volume de produção, né? Também considerando a revenda dos retalhos, né? É possível no processo de estampagem você revender o retalho para a usina, né? Então você abate isso no valor da peça também, né? O custo de linha de prensas, né? O custo da linha de produção, né? Os retrabalhos, né? Eventualmente, se tiver alguma peça que eventualmente surja um problema, considerados os retrabalhos nesse sentido, e o custo de logísticas aqui, né? Considerado tudo isso, se eu considerar uma baixa robustez, ou seja, que eu vou ter uma certa porcentagem de retrabalhos nessa produção, o custo peça já aumenta. Se eu considerar que o processo produtivo é um processo mais robusto, onde eu vou ter menos refugos, menos retrabalhos, o custo de peça diminui, e assim eu consigo brincar e aí trabalhar com o cliente, oferecendo o melhor processo, ser mais assertivo, mais rápido, que foi o que eu comentei na apresentação passada, né? Ser assertivo, ser mais rápido, de forma a ser competitivo nesse processo, né? Notem que eu tenho todas essas preocupações, né? Considerar a matéria-prima, considerar o processo, como ele vai ser, se eu vou conseguir suprir isso dentro do processo, de forma que eu entregue um orçamento seguro, né? Considerando 15 peças para ser orçada, levando tudo isso em consideração, em um prazo de tempo muito curto, por exemplo, 3 semanas para orçar tudo isso de peça, é um prazo muito curto. Sem um recurso de simulação, isso daí provavelmente não seria possível, né? Com esses novos materiais, com essas novas geometrias, né? Então, esses recursos vêm para auxiliar nesse sentido aqui. Feito isso, uma vez planejado, né, nós vamos passar para a fase 3 lá, que é a fase de desenvolvimento do ferramental e atingir os primeiros resultados de produção, né, os primeiros resultados de peça, né? Deixa eu encolher essa parte aqui e voltar para a tela principal, né? Feito isso, atingir o meu orçamento, agora eu vou trabalhar no desenvolvimento dessas ferramentas. É uma parte também crucial, né? Ou seja, eu tenho que manter aquilo que foi orçado a princípio. Ou seja, eu montei um plano de métodos aqui. Essa peça vai ser puxada em uma operação, vai ser cortada aqui numa operação, cortada aqui, operação tal, cortada aqui na operação tal, lá no final vai recortar o meio. Todas essas operações eu tenho que levar em consideração com margem naquilo que ele orçou, para mim não sofrer nenhum pênalti futuro ali em termos de custos de projeto de ferramentas, né? Então, os custos aqui já estão mais amarrados, né? Uma vez aprovado o processo. Então, aqui, eu já tenho lá planejado o flangeamento, né? Esse flangeamento é feito aqui. Esses recursos são considerados como os recursos que vocês conhecem, se vocês são estudantes de engenharia, conhecem alguns recursos CAD, né? Eu consigo usar esses recursos aqui dentro do AutoForm, né? Ou seja, aquela região que eu considerei uma região de flangeamento, eu preciso de um aço
para atacar uma matéria-prima aqui, para dar forma a esse aço. Dentro disso aqui, eu consigo, o software já me reconheceu essa região, já me projetou qual seria o curso da ferramenta para projetar isso daqui, e eu consigo trabalhar aqui nas dimensões dessa ferramenta aqui. Por exemplo, eu vim cortar mais o curso aqui, diminuir ou aumentar a largura do meu aço, né? Vou aumentar a largura do aço aqui. Feito isso, eu vou colocar como form nessa região aqui. Feito isso, eu dou um apply aqui. Eu consigo fazer toda essa caracterização, ou seja, eu já tenho o aço aqui formado. Se eu for aqui, na parte do F50, onde vai ser o aço, eu consigo ver esses aços aqui já, né? Ou seja, eu tenho aqui aonde eu vou colocar a minha peça repuxada, aonde vai ser o contragolpe do meu aço ali, aonde vai apoiar a chapa, né? Que eventualmente ela vai estar plana aqui, apoiada nessas regiões aqui. Essa região aqui é a região onde ela vai pisar, sujeitar a chapa que está repuxada, para depois o aço que eu modelei lá atrás vir aqui e formar a peça, né? Feito isso, eu vou formar a peça para ela ter aquele flangeamento, aquele formato naquela região lá. Então, aqui eu já fiz esse modelamento bem rápido. Qual a vantagem de você usar um modelamento dentro desse tipo de software do que numa plataforma CAD, né? Você, na plataforma CAD, você vai modelar essas ferramentas, vai ter um certo tempo para modelar, vai precisar importar essas ferramentas aqui no software, você tem essa possibilidade de importar aqui, nessa parte aqui. Nessa parte eu importei a peça, aqui a parte eu consigo importar as ferramentas que vão ser utilizadas no processo, né? Eu modelo no CAD, trago para o AutoForm, faço a simulação. Se o meu resultado não estiver adequado, eu vou ter que exportar essa ferramenta e retrabalhá-la, né? Então, esse tempo de passar para um software, passar para o outro, fazer os modelamentos, fazer a simulação, leva um certo tempo. Então, com isso, eu ganho tempo com isso e consigo analisar a simulação rapidamente, né? Então, eu já considerei a região de flangeamento, agora eu vou considerar a região de repuxo, né? Então, ele já me considerou que aquela região é a região que eu vou fazer posterior de flange, então, eventualmente, essa região não vai ter aqui no repuxo. Aí, na parte do repuxo, eu tenho todos os recursos de modelamento também, ou seja, eu vou, na ferramenta, eu já estou modelando na ferramenta, que não é o produto, já é a ferramenta. Então, na minha ferramenta não vai ter esses furos na parte de repuxo, né? Na minha ferramenta, eu vou considerar a união dessas duas peças para o repuxo, uma vez que eu considerei isso lá atrás, no planejamento, né? Então, eu considerei essa união aqui. Notem que tem um vinco aqui, né? Por conta da geometria. Então, eu consigo alterar essas regiões aqui de forma a acompanhar o contorno do produto e suavizar essa transição aqui, né? Então, eu vou fazendo todas as modificações aqui de forma a modelar o produto, as superfícies que vão ser usadas como referência para a usinagem de ferramentas. Tá vendo que modifiquei a transição aqui, já deu uma melhorada, né? Eu vou fazer um complemento aqui nessa região aqui, para suavizar o contorno, para fazer um complemento posterior, né, de repuxo. Então, eu vou brincando aqui com o modelamento do meu produto, mas aqui eu já tenho que ser uma certa precisão nesse modelamento, porque é exatamente a superfície que eu vou utilizar para usinar as ferramentas, que vai ter contato com a chapa, consequentemente vai afetar nos resultados da simulação, né? O comportamento do meu material e tudo mais. Então, eu vou fazendo as regiões de transições aqui, para suavizar essa região aqui. Então, feito isso, eu consigo ter umas regiões de contorno e de transição mais suavizadas, e por aí vai. Eu vou conseguindo trabalhar dentro do software, fazendo todas essas modificações, né?
eu altero isso daqui para suavizar ela aqui. Vou considerar isso aqui um raio, 20 milímetros. Então, eu consigo brincar com esses modelamentos aqui, até que eu atinja o modelamento ideal para a ferramenta de repuxo, né? Feito isso, vamos supor que eu considerei esse modelamento aqui, eu vou fazer só mais um detalhe aqui, esse detalhe aqui, só para a gente antecipar esse processo aqui. Não, mas antes de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer esse complemento aqui. Então, esses modelamentos são modelamentos que auxiliam bastante. É um modelamento que, possivelmente, no CAD, daria um pouco mais de trabalho. Então, a ferramenta já foi desenvolvida para facilitar essas questões de projeto de ferramentas, né? Uma vez que o CAD, ele é projetado, ele é desenvolvido não só para projeto de ferramentas, mas como para outros recursos. Então, aqui dentro do AutoForm, você tem recursos que são utilizados em projetos de ferramentas que já facilitam no modelamento. Então, é uma outra vantagem de ter esses modelamentos dentro do software. Então, aqui eu já estou preparando toda a superfície da ferramenta de repuxo, ou seja, eu vou ter o blank aqui, a matéria-prima aqui em cima, reta, né, com o apoio dela aqui, e ao conformar, ela vai pegar essa forma aqui. Então, feito isso, a grosso modo, eu vou fazer o prensa-chapas, né, que eu havia comentado, que é o sujeitador, né. Dentro desse prensa-chapas, eu vou considerar esse contorno para que ele acompanhe esse contorno do produto, né. Então, eu vou copiar o contorno do produto aqui. Feito isso, o prensa-chapas vai acompanhar esse contorno aqui. Eu consigo mudar o grau de contorno desse prensa-chapas, o quanto que ele vai ser contornado com referência ao produto aqui, né? Ou seja, a peça, a chapa, quando vai ser apoiada aqui, nesse pisador, né? Nesse sujeitador. E o repuxo, esse produto aqui, ele vai envasar nesse prensa-chapas aqui, que vai ter uma abertura aqui para essa forma aqui. Então, feito isso, eu vou fazer o complemento dessa região. Notem que eu tenho a abertura aqui. Eu vou fazer o complemento dessa região aqui, considerando esse contorno. Então, são todas ferramentas de modelagem, né? Conhecidas em CAD, né? Dentro desse modelamento aqui, eu já gerei aqui o complemento do meu repuxo, né? Eu consigo analisar, considerando o blank lá, né? A chapa no plano que não vai ser feito no repuxo aqui, nesse contorno, né? Eu consigo trabalhar, aqui eu tenho o meu ângulo, eu tenho o meu raio de punção, notem que nesse gráfico aqui, considerando esse produto aqui, eu tenho a região que é do produto, que é essa daqui, né? A região do meu complemento, que é essa parte em laranja aqui, o raio, que seria esse raio daqui, e esse raio daqui, que seria esse raio daqui, do punção e da matriz, né? Então, eu consigo variar essas modificações aqui, por exemplo, aumentar o raio de entrada do punção e matriz, né? Então, fazendo esses modelamentos rápidos aqui, consigo mudar o ângulo da ferramenta aqui, por exemplo, eu vou colocar com 15 graus, né? Então, eu consigo trabalhar isso de forma rápida e, posteriormente, eu vou aumentar isso aqui, quer ver? Eu vou aumentar essa região de complemento do blank para 40 milímetros. Isso aqui, tornar permanente. Então, ok, de forma que ele vai abranger essa pontilhada aqui, né? Eu aumentei um pouco mais. E eu vou trabalhando no modelamento, no detalhamento, né? Eu consigo criar seções aqui de forma que eu possa reduzir essa região de trás que eu não quero que tenha todo esse sobrematerial aqui, né? Consigo puxar um pouco mais aqui, né? Então, eu vou trabalhando nesse sentido, de forma que
eu possa ter o meu produto, minha ferramenta final. Aqui ele está me indicando que a transição aqui não foi tão bem feita. Então, eu tenho que trazer um outro perfil aqui para mim poder modelar essa transição aqui, né? Então, assim a gente vai trabalhando no modelamento da ferramenta, até que outra vantagem que eu tenho aqui, né, modelando já aqui no software, é a parte de form check também, né? Deixa eu editar essa parte do modelamento novamente. Dou um apply aqui. Então, essa parte do modelamento eu já tenho aqui, já vou modelando, né? Trabalhando com isso. E ao mesmo tempo que eu vou modelando, eu consigo analisar aqui a formabilidade levando em consideração a geometria, né? Eu tenho a minha geometria, vou considerar o meu material, com base nisso, eu já estou fazendo uma análise da superfície da ferramenta, da qualidade dessa superfície, né? Fiz a simulação, e aqui as regiões que eu tenho eventuais rupturas, faltas de estiramento, eu vou trabalhando no modelamento para que eu possa atingir a minha ferramenta ideal para esse tipo de processo. Feito isso, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui mais, da parte de modelamento, né? Eu já tenho as ferramentas já projetadas aqui, né? Ou seja, aqui eu vou adotar como rígida, são características de processos aqui, né? Aqui são regiões de corte que eles já consideraram o contorno, já foi considerado o contorno, se eu vier aqui em ferramenta, eu consigo ver as linhas de corte, né? As ferramentas de corte, né? São linhas que são utilizadas como referência para projeto de ferramentas, né? Tá vendo aqui? Esses contornos são os contornos de furações e tudo mais. O software já identificou quais as regiões que ele vai descartar, como a região de dentro do furo, a região de fora é a região do produto. Na parte específica que tem um modelamento maior, que é a parte do repuxo, eu também já consigo analisar as ferramentas, né? Ou seja, naquela forma que eu já estou modelando todo esse conjunto aqui, o software já está me trazendo a matriz e o punção, ou seja, eu tenho aqui a matriz, né? Eu tenho aqui a chapa, onde a chapa vai ficar, né? Eu coloco a chapa aqui. Obviamente que eu tenho pinos aqui para localizar esse blank, essa matéria-prima aqui, para deixá-la fixa aqui numa posição. Uma vez tendo isso, a ferramenta vai fechar, sujeitando o blank, para posteriormente o punção ir entrando na chapa e dando forma ao produto, né? Então, com isso, eu vou trabalhando no modelamento, né? E no final aqui, eu vou considerar o retorno elástico. Que referência que eu vou utilizar para o retorno elástico do material? Se é o produto, o retorno sem a análise do dispositivo de medição, retorno com análise de dispositivo de medição, e por aí vai. Nesse caso aqui, eu adotei de ferramenta, vou adotar um livre, né? Uma análise de springback livre, não vou usar nenhum dispositivo de medição que vai sujeitar esse produto. Então, feito isso, eu passo para a simulação propriamente dita. E depois eu vou trabalhar nas melhorias e compensação. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes com essa fase. Então, a partir desse momento que eu modelei com base no orçamento, que é a fase 3, eu vou rodar a simulação aqui, né? Tem aqui a simulação, a utilização dos cores do computador, da capacidade do computador, e vou obter meus resultados com base naquilo que eu modelei, né? Tendo o resultado aprovado, essas ferramentas aqui consigo exportá-las para, posteriormente, o projeto de ferramentas, né? Que aí, com base nisso aqui, eles vão construir a estrutura da ferramenta, né? Que isso vai ser um bloco, onde a superfície vai ter esse formato aqui, essa daqui vai ser minha referência, e eles vão passar a usinar tudo isso daqui, né? Feito isso, eu tenho aqui alguns resultados do pós-processamento para mostrar para vocês aqui.
Deixa eu mudar aqui, deixa eu fechar um arquivo aqui, para não tornar tão carregado o processo aqui, né? Então, feito isso, eu já tenho aqui o meu produto final, considerando todas aquelas análises aqui. Eu fiz a primeira análise aqui, de formabilidade de produto, fiz o plano de métodos aqui, de como o produto vai ser feito, né? Nessa região, aqui uma análise mais aprofundada que eu fiz, né? Então, aqui eu tenho um repuxo, já levei em consideração o repuxo, as regiões de corte aqui, né? Eu vou fazer um primeiro corte aqui externo, para depois fazer um corte com a posição da aba no local do produto, né? O dimensional do produto. Essas cortes externos aqui, esse corte aqui, e tudo isso eu consigo já levar em consideração as forças aqui, ó, já na fase de orçamento, né? Ou seja, eu orcei tudo aquilo, eu tenho o meu parque fabril aqui, eu tenho aqui as condições de força, né, em quilonewton, eu sei se o processo que eu estou orçando aqui, o meu parque fabril vai atender, ou seja, a minha prensa que eu utilizo para repuxo vai entender essa capacidade aqui, eu consigo já analisar nessa fase de orçamento. Então, eu tenho aqui todo o meu processo planejado, já tenho os custos de ferramenta aqui, né, todo o custo de ferramenta aqui, aqui já está em reais, né, R$1.500.000, né, R$530.000 arredondando, custos por departamento, custos em relação de horas, né, quanto de hora que eu vou desprender para cada fase de desenvolvimento, né, custo peça, eu vou levar em consideração tudo aquilo lá, ou seja, R$8 para ter as duas peças, né, como vocês podem ver aqui, né. Já fiz o modelamento das ferramentas, né? A ferramenta de flangeamento, tem as ferramentas de corte, as ferramentas de repuxo aqui, né? Levando em consideração aqui, sem a matéria-prima, eu fiz aqui todos os modelamentos aqui necessários que eu acharia conveniente para esse tipo de processo. O pisador, onde vai sujeitar a chapa e controlar o fluxo de material. O complemento, né, levando em consideração que essa linha aqui vai ser uma linha plana, então eu estou estendendo essa região para que esteja favorável na fase de corte, né? Aqui eu consigo analisar o favorecimento dessas linhas de cortes aqui, né? O quanto que elas estão favoráveis para o sentido de trabalho da minha prensa, né? Notem que grande parte está em verde. Essa região que está em vermelho aqui, eu vou cortar posterior com uma cunha, como vocês podem ver aqui na direção. Então, essa região aqui não tem tanto problema assim. E aqui, no trabalho de modelamento, eu consigo ver onde essas regiões que tenham problemas aqui. Não necessariamente que essa região tenha problema nesse momento aqui, eu consigo trabalhar já no modelamento com uma simulação mais rápida, mas eu consigo também considerar a simulação posterior, que é a simulação completa, né? Eu tenho aqui os parâmetros finais, né, que são parâmetros de máquina, de prensa, né? Ou seja, aqui no D20, que é repuxo, eu tenho aqui a matriz, que é rígida, né? Não tem nenhum cilindro de gás que vai sujeitar e vai adaptar a força ali contra a chapa. Já no pulsão eu tenho outra situação de rigidez, que vai estar na mesa da prensa, e aqui eu já tenho uma situação controlada, de força controlada, que eu vou usar cilindros, né? Tem o curso das ferramentas, né? Consigo analisar todas essas ferramentas aqui, né? Tiro aqui os modelamentos que eu fiz, e no final eu tenho a simulação com as análises aí, né? Eu vou considerar a chapa em si, vou desligar as ferramentas para vocês enxergarem a simulação, né? Então, para essa primeira parte aqui, eu tenho o blank, né, que é a chapa. Nessa primeira parte aqui, eu vou levar em consideração, eu vou ligar as ferramentas, né? Notem que tem as ferramentas aqui. E eu vou simular aqui, já tem simulado, né? Eu vou passar uma animação onde ali o blank já foi sujeitado, né? Tem os pontos de segurança ali, e aí o punção passa a atuar no sentido do blank, ali dando
conformação material e, consequentemente, tendo as deformações plásticas e elásticas do material ali, né? Como pode ser visto nesse gráfico de cores aqui, né? Deixa eu colocar aqui mais visível aqui para vocês, né? Então, eu estou tendo a conformação do material aqui, né? Uma vez o material conformado, eu tenho o processo de conformação sendo caracterizado aqui na curva FLD, que é a curva característica do material, né? Feito essa conformação até o final, eu vou tirar a ferramenta aqui para vocês verem melhor. Aqui. Então, eu tenho a conformação aqui, né? Notem que ele vai fazendo a conformação, levando em consideração as tensões dos materiais, o estiramento, atingiu a região plástica, elástica. Então, eu venho aqui, vou fazendo a conformação, compunção, matriz. Deixa eu ligar as ferramentas de novo. Então, eu vou fazendo a conformação, ao longo da conformação vai mostrando o estágio que o material está, né? Feito isso, eu vou passar para as operações de corte, onde são utilizadas essas linhas de referência para fazer as ferramentas que vão fazer esses cortes, né? Então, eu realizo os cortes, né? Na outra fase, eu realizo os outros cortes, né? Feito isso, agora eu vou fazer o flangeamento, que é a região da aba aqui, né? A região está plana, eu vou flangeá-la de modo que eu leve ela na posição do produto, né? Opa! Levei a região do produto, levei ela na região do produto, né? Eu vou fazer os cortes finais aqui. Feitos os cortes finais, eu vou considerar o retorno dessa peça. Notem que ela dá uma modificada nesse retorno aqui, né? Esse retorno elástico. Esses são os alívios de tensões, ou seja, então aqui eu já tenho o meu produto final, né? Isso levando em consideração os dois lados. Nessa fase eu adoto um lado que eu quero usar como referência, como é uma peça simétrica, né? Só espelhada para o outro lado, os mesmos resultados que eu terei aqui, eu terei do outro lado, se a ferramenta for construída conforme a simulação, né? Feito isso, eu tenho os meus resultados, as regiões verdes, as regiões que eu tenho a deformação plástica segura, as regiões azuis, onde tendem a ruptura, ou tendem a ter defeitos de superfícies como rugas, mas não necessariamente nessa região aqui, não vai ter nenhum problema, como é uma área de matching, né? Analisando o produto naquele conjunto de peças montadas, né? Tendo isso daqui, eu consigo analisar o grau de afinamento que a peça teve, né? Deixa eu passar para aqui. O grau de afinamento, ou seja, eu consigo analisar aqui quanto que ele, 22% que ele reduziu de espessura aqui, né? Tornando no valor nominal aqui, deixa eu ver aqui. Bom, eu não estou conseguindo acessar a parte nominal, eu devo ter esquecido alguma configuração aqui, mas foi reduzido 22% daquele 1,5% de espessura, né? E por aí eu vou fazendo as análises, né? Por exemplo, aqui na parte de repuxo, o que é interessante nessa parte de repuxo, eu consigo avaliar aqui o quanto que minha chapa correu, né, durante esse processo de repuxo, ou seja, eu tenho aqui a minha chapa no nominal, antes da conformação, e ao longo da conformação, eu consigo enxergar o quanto que a minha chapa correu conforme a conformação, né? Esse é um dado bem importante aqui, bem interessante, que são feitos os ajustes lá no tryout, para ver se isso bateu com a simulação, né? Que se tudo correr direitinho, se a construção da ferramenta, a usinagem foi caracterizada exatamente como foi simulado as superfícies da ferramenta, ela vai atingir esse resultado aqui na prática, né?
Então, tem essas análises aqui, tem uma análise de forças aqui, né? O quanto que cada operação teve de força, exigiu de força de ferramental, por exemplo, nessa parte de repuxo, nós temos aqui 3.370 kilonewtons, né, para a matriz exigidos ali, exercidos, né, na chapa. De punção, 2.122 kilonewtons de forças exercidas na chapa. De sujeitador, que é o controlador do fluxo de material, 1.247, e por aí vai, né? Tem as forças de corte, tem as forças de flangeamento, né? E por aí vai. Tenho a possibilidade de analisar a tendências a rugas, né? Deixa eu voltar aqui para a análise aqui. Voltando aqui, tendências a rugas. Deixa eu ver aqui. Shift. Aqui. Sim. Parte de afinamento. Aqui no nominal, né? 1.5 passou de 1.5 para 1.1, né? Aqui, com relação a rugas, eu não estou avaliando rugas aqui nesse momento. Deixa eu ver se na parte de aqui não considerei a avaliação de rugas nesse momento aqui. Mas tudo bem. Eu consigo avaliar rugas, consigo avaliar o retorno elástico, como eu havia comentado aqui, nessa região aqui, levando em consideração o nominal. Se eu colocar aqui 0,5, né, 5 centésimos de margem aí, 5 décimos, né, 5 décimos de margem aí, menos 5 aqui, menos 0,5. Eu sei quando que minha peça está longe do nominal e as regiões que eu tenho que compensar, né, levando em consideração a geometria desenvolvida pela engenharia de produto, né. Então, aqui está um pouco fora, tá vendo? Aqui nessa região também está um pouco fora. Então, provavelmente essas regiões são as regiões que eu tenho que trabalhar para compensar lá na ferramenta, no modelamento da ferramenta. Ou seja, eu levo em consideração essas regiões com base na simulação. Eu não vou precisar modelar, ele vai usar como referência a simulação vetores para referenciar essa diferença do produto final para o produto nominal, né? Do produto simulado, e assim ele vai, com esses setores, deformar a região da ferramenta que precisa ser compensada. Ou seja, então eu consigo analisar diversos fatores que antes era feito na prática, na tentativa e erro, no qual envolvia muitos custos aí. Já com o software em mãos, eu consigo fazer tudo isso de forma virtual, voltando lá para a apresentação, né? Para mostrar aqui para vocês, para finalizar, do atual. Então, voltando lá para a apresentação, nós temos a fase aqui de custos do processo em si, né? Então, vindo para cá, adotando esse mesmo diagrama, né, de ciclo de desenvolvimento de uma peça estampada, nós passamos por todas essas fases aqui lá, até a liberação da produção. Então, todas aquelas fases que eu fiz foi a fase virtual aqui. Então, eu consigo prever até isso daqui lá. Então, antigamente, como era feito, os custos são exorbitantes, né? A possibilidade de eu mudar um processo, ou mudar a mudança de processo, mudança de produto nessa fase virtual aqui, a flexibilidade que eu tenho de mudança é bem maior e os custos são bem menores, né? Uma vez que eu já tenho a ferramenta em mãos, né, física, já tenho o produto, consequentemente, já as ferramentas considerando o produto nominal. Eventualmente, eu tenho que mudar um processo ou um produto, os custos aqui são exorbitantes, nem levam-se em consideração os gastos que tem aqui com os gastos que você tem em engenharia, né, em si. Então, basicamente é isso, a aplicação do software, né? É lógico que deu bem um overview do que o software pode entregar. Se eu for entrar a fundo em cada detalhe ali, nós temos engenheiros técnicos aqui, especialistas em cada
cada aplicação, né? Ou seja, modelamento de ferramentas, recursos de orçamento, né? Recursos de compensação, recursos de pós-processamento, recursos de montagem, assembly, que eu não mostrei aqui, né? Então, nós temos todos esses recursos dentro do software mais detalhadamente, né? Que vão ser aplicados, eventualmente, por outros departamentos, outras empresas, outros setores aí. Alguma dúvida com relação à apresentação? Lá, Vitor. Vitor. Ícaro, né? Desculpa aí. Aqui, até o momento, eu não recebi nenhuma pergunta. Precisa ver se o pessoal está assistindo, eu estou sozinho aqui, né? Eu e você. Bom, enquanto possa surgir alguma pergunta, eu vou fazer as considerações finais aqui, tá bom, Nico? Bom, despejado todas essas informações aqui, né? Gostaria de compartilhar com vocês aqui os nossos canais de comunicação, né? Nós temos o nosso blog chamado de Forming Word, onde vocês podem ter casos de aplicação da tecnologia, casos reais, fatos reais, de empresas como Volkswagen, General Motors, Stellantis, né, que é a junção de vários grupos aí, fabricantes de carros, né, BMW, Mercedes, os seus fornecedores, né, como Gestamp, a Etra e outros fabricantes aí, né, fabricantes de aço. Então, lá tem casos reais de estudos, de práticas de produção, né, de implementação da tecnologia, os resultados que foram atingidos. É um blog bem interessante para quem tem interesse nesse segmento, entrar lá. O blog está em inglês, né, como é um blog global, mas vocês conseguem coletar bastante informações interessantes desses casos aí. E agora nós temos o nosso site em português, né, nós tínhamos o site em inglês, né, que era de origem lá da Europa, e agora nós temos o site tudo traduzido aí para quem queira ter mais informações sobre os softwares, os recursos, os eventos e tudo mais aí, né. Do mais, agradeço pela oportunidade novamente, pelo pessoal da CEMOV, aí, pelo pessoal de engenharia da USP, né, por essa parceria, por essa oportunidade. É de grande satisfação da gente poder apoiar esse tipo de evento e trazer, compartilhar esses conhecimentos aí da indústria para vocês que são futuros profissionais, né. Aqui estão os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram se inteirar um pouco mais sobre o assunto, e tanto de e-mail quanto de rede social, eu estou bastante presente no LinkedIn, né, onde eu compartilho bastante coisas relacionadas a esse tipo de processo e também sobre eventos que são realizados pela Autoform, justamente para divulgar essas inovações tecnológicas aí desse setor. Certo. Eu fiz diretamente no Autoform. Eu consigo fazer diretamente no Autoform. Na verdade, você tem duas possibilidades, né? Você consegue modelar dentro do software, que são aquelas vantagens que eu havia comentado, né? De você poder fazer um modelamento mais rápido. Como eu havia comentado, o software CAD, ele foi desenvolvido para diversos modelamentos, né? O software de modelamento do Autoform, ele tem conceitos CAD, né? Porém, com implementações de recursos que são frequentemente utilizados no modelamento de ferramentas que facilitam e agilizam o processo de modelamento, né? Ou seja, por exemplo, se eu quiser criar uma região dessa aqui, de uma forma dessa aqui no meio, no CAD eu vou levar um certo tempo para fazer isso daqui. No Autoform, não. No Autoform eu tenho a possibilidade de criar esse tipo de modelamento mais rapidamente. Quer ver?
eu só vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma noção. Eu vou criar uma forma aqui. Já fiz, já. Tá certo. Tá ok, tá ok. Então, eu já fiz o modelamento aqui, né, dessa região aqui. Então, tem recursos aqui que auxiliam já nesse modelamento, que já tem conceitos CADs aqui, né. Muitas empresas, clientes que utilizam desse recurso já utilizam dessa superfície para usinagem final de ferramenta, né, seja essas peças estruturais, né, que não exigem uma qualidade tão mais forte, assim, em termos estéticos, né, que vai influenciar no resultado da peça estampada, mas também tem a facilidade de você fazer esses modelamentos e verificar qual é o impacto desses modelamentos aqui, levando em consideração a geometria e material. E com isso você vai trabalhando mais rapidamente. Acredito que tenha respondido a pergunta. Imagina. Perfeito, perfeito. Espero que tenha agregado aí para vocês, né? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente aí, tirar mais informações sobre esse tipo de processo. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.